O sábado à tarde pulsava com a energia caótica de um grande hipermercado. O som era um ruído constante e impessoal, uma mistura de anúncios de ofertas gritados pelos alto-falantes, o choque metálico de carrinhos de compra e o murmúrio indiferente de centenas de pessoas. Uma luz branca e fria banhava os corredores abarrotados, fazendo as embalagens coloridas brilharem, mas tirando qualquer calor humano do ambiente. Era um retrato fiel da desconexão moderna, onde famílias enchiam seus carrinhos com supérfluos, rindo e planejando o fim de semana, enquanto, a poucos metros, outros contavam moedas com os olhos fixos nos preços, tentando fazer o essencial caber em um orçamento apertado. A pressa era a lei. E a invisibilidade era o destino de quem não conseguia acompanhar o ritmo frenético daquele lugar. No meio daquela multidão apressada, um homem de cabelos grisalhos caminhava com uma lentidão que parecia desafiar o ambiente. Rafael Dantas, ou ao menos a versão que ele apresentava ao mundo naquele dia, vestia um casaco surrado e sapatos que já viram dias melhores. Sua postura era levemente curvada, não apenas pela idade, mas por um peso que ele carregava deliberadamente nos ombros. Em suas mãos, segurava apenas 3 itens: um pão, 1 litro de leite e um pequeno pacote de café. Eram compras de necessidade, não de desejo. Ao chegar à sua vez no caixa, ele colocou os produtos na esteira com um cuidado que contrastava com a impaciência da jovem operadora, cujo rosto exibia o tédio de quem repetia os mesmos gestos mecânicos há horas. O momento que quebraria o feitiço da indiferença chegou de forma abrupta e cruel. Ao passar o cartão, a máquina emitiu um bip seco e negativo. Negado, anunciou a caixa em voz alta, sem qualquer discrição, e revirou os olhos como se aquela fosse a maior ofensa do seu dia. Rafael, mantendo seu papel, pediu com a voz baixa para que ela tentasse novamente. Foi quando Miguel, o gerente, um homem de camisa engomada e olhar afiado para os números, se aproximou. "Senhor, tem uma fila enorme aqui", disse ele, com uma rispidez cortante. "Se não tem como pagar, por favor, se retire. Está atrapalhando o movimento." A humilhação foi pública. Suspiros de impaciência vieram da fila, e olhares de desprezo o atingiram como pedras. Naquele instante, o teste de Rafael se tornou dolorosamente real. Ele ficou parado, a sacola vazia ao seu lado, sentindo o peso da solidão que tanto temia. O cinismo que tentava combater se confirmando em cada rosto anônimo que o julgava. O mundo parecia ter encolhido ao redor daquela cena degradante. A poucos metros dali, no entanto, o som de um esfregão parou. Ana, que limpava o chão com a eficiência de quem conhece cada centímetro daquele piso, observava tudo. Seus olhos não viram um problema ou um obstáculo, mas a dor profunda gravada no rosto daquele senhor. É em momentos assim, quando a crueldade parece vencer, que a gente busca um sinal de esperança. Se você também acredita que o valor de um ser humano nunca deveria ser medido por sua condição, inscreva-se para que possamos continuar compartilhando relatos que nos lembram disso. Ana observou o senhor se afastar, a pequena sacola de plástico balançando em sua mão como uma bandeira de rendição. Ela voltou ao seu trabalho, o cheiro de desinfetante preenchendo seus pulmões, tentando ignorar o olhar cortante de Miguel, o gerente que a fuzilava do outro lado do corredor. Para ela, aquele ato não fora heróico, fora apenas humano. Em um mundo que ensinava a olhar para o próprio umbigo, sua mãe sempre lhe dissera que a dignidade de uma pessoa não tinha preço. Ela sentiu o peso da carteira vazia no bolso do avental. O dinheiro do seu lanche, agora transformado em pão, leite e café para um desconhecido. Um pequeno sacrifício, sim, mas um que ela faria de novo sem hesitar, pois o vazio no estômago era muito menor que o vazio que via nos olhos daquele homem. Enquanto isso, Rafael Dantas caminhava pelo estacionamento em direção a um carro simples que seu motorista havia deixado ali para manter o disfarce.
O peso daquela pequena compra em suas mãos era paradoxalmente maior do que o de todas as empresas que ele já havia adquirido. Cada passo o afastava do barulho do hipermercado e o aproximava do silêncio ensurdecedor de sua vida real. O cinismo que ele cultivara por anos, como uma armadura contra a dor da perda, havia sido perfurado por um gesto que valia menos de R$ 20. Ele não encontrou a indiferença que esperava, mas sim um reflexo da bondade de sua falecida esposa, Helena, em uma mulher que não tinha quase nada para dar, e mesmo assim deu. Ao chegar em sua mansão, o contraste foi brutal. O mármore frio sob seus pés e as obras de arte silenciosas nas paredes pareciam zombar de sua solidão. Ele colocou o pão, o leite e o café sobre uma mesa de mogno que valia mais do que o salário anual de Ana. Ali, naquele palácio vazio, ele se permitiu desmoronar. A lembrança de Helena o invadiu com a força de uma tempestade. Era ela quem sempre dizia que a verdadeira riqueza se media pela compaixão que se oferecia ao mundo. Ele havia construído um império de concreto e aço, mas se esquecera de cultivar o jardim que ela tanto prezava, o da conexão humana. O teste não era sobre o mundo, ele percebeu. Era sobre ele mesmo. Helena fora a âncora de sua humanidade. Nos jantares de negócios, enquanto ele falava de lucros e expansão, ela se interessava pela vida dos garçons, perguntando sobre suas famílias e seus sonhos. Ela organizava ações de caridade sem nunca colocar seu nome nos holofotes, acreditando que a bondade deveria ser anônima para ser pura. Após sua morte, o mundo de Rafael perdeu a cor. O ceticismo se instalou, e ele começou a ver todos através da lente fria dos números e das intenções ocultas. Ele se convenceu de que a visão de mundo dela era uma bela ingenuidade, incompatível com a realidade cruel. A atitude de Ana naquele caixa não apenas o surpreendeu, ela o envergonhou profundamente por ter duvidado do legado de sua esposa. Na manhã seguinte, sentado em seu escritório com vista para a cidade, Rafael tomou uma decisão. Ele não podia simplesmente esquecer. Um gesto como aquele não poderia ser pago com dinheiro, pois isso o tornaria uma transação, diminuindo sua pureza. Ele precisava entender quem era aquela mulher, o que a movia, qual era a fonte daquela força serena. Ele convocou seu assistente pessoal, um homem discreto e eficiente, e lhe deu uma tarefa incomum. Queria que ele descobrisse tudo sobre Ana Santos, a faxineira do hipermercado, mas com o máximo de sigilo. Não se tratava de uma investigação invasiva, mas de um desejo genuíno de compreender a vida por trás do ato que o salvara de seu próprio vazio. A vida de Ana era uma batalha diária travada com uma resiliência silenciosa. Morava em um pequeno apartamento na periferia, onde as paredes eram decoradas com os desenhos coloridos de seu filho, Lucas, de 8 anos. Sua rotina era uma maratona que começava antes do sol nascer e terminava muito depois de ele se pôr. Além do trabalho no hipermercado, ela fazia faxinas em 2 escritórios durante a semana. O cansaço era seu companheiro constante, mas o sorriso de Lucas era seu combustível. Ela lhe ensinava que, mesmo que não tivessem muito, eles tinham o essencial, um ao outro, e o respeito por todas as pessoas, independentemente do que vestiam ou de quanto tinham na carteira. O relatório chegou à mesa de Rafael 2 dias depois. Eram poucas páginas, mas cada linha era um soco em seu estômago. Ana Santos, 35 anos, mãe solteira, trabalhava mais de 60 horas por semana para pagar o aluguel e as despesas médicas de seu filho, que tinha asma. Não havia luxos, apenas uma luta constante para manter a cabeça fora d'água. O dinheiro que ela usou para pagar suas compras era, de fato, o único que ela tinha para o lanche daquele dia. A revelação transformou a admiração de Rafael em uma reverência profunda.
É nesse momento, quando a gente descobre a verdadeira força de alguém, que a esperança se renova. Se histórias assim também te dão forças, sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando relatos que nos lembram do que realmente importa. Determinado a agradecer pessoalmente, mas ainda temeroso de quebrar o encanto daquele gesto com sua verdadeira identidade, Rafael voltou ao hipermercado vestindo as mesmas roupas surradas. Ele a encontrou limpando o corredor de laticínios. Aproximou-se com cuidado e, com a voz embargada, tentou expressar sua gratidão. "Senhora, eu não sei como agradecer pelo que fez no outro dia", começou ele. Ana o olhou, um misto de surpresa e cautela em seus olhos. Ela estava acostumada a ser invisível, e a atenção daquele homem a deixava desconfortável. A vida a ensinara a desconfiar de interesses repentinos, pois eles raramente vinham sem um preço. A conversa foi abruptamente interrompida pela chegada de Miguel. O gerente viu a cena com desprezo, interpretando-a como um velho solitário importunando sua funcionária. "Algum problema aqui?" perguntou ele, a voz carregada de autoridade barata. "Senhora Santos, já não lhe disse para não dar conversa a clientes? Temos um padrão a manter." Virando-se para Rafael, ele foi ainda mais ríspido. "E o senhor, se não vai comprar nada, faça o favor de circular. Este não é um lugar para bate-papo." A humilhação, desta vez, não foi direcionada a Rafael, mas a Ana. Ele viu o rosto dela se contrair de vergonha e raiva contida, e sentiu uma fúria gelada que não experimentava há anos. Rafael recuou, percebendo que sua presença disfarçada só estava piorando a situação para ela. Ele saiu do estabelecimento sentindo-se impotente e culpado. Sua tentativa de se conectar de forma simples e humana havia falhado, esbarrando na mesma arrogância e preconceito que ele se propusera a testar. Ele entendeu que, para realmente ajudar Ana, não poderia agir como o senhor frágil que ela conheceu. Precisaria usar o poder e a influência que passara a vida inteira acumulando. A questão não era mais se ele deveria intervir, mas como fazê-lo de uma maneira que honrasse a dignidade dela, em vez de esmagá-la com o peso de sua fortuna. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. A ameaça velada de Miguel ecoava em sua mente. Aquele emprego, por mais desgastante e mal pago que fosse, era o que colocava comida na mesa de seu filho. Ela se sentia encurralada, punida por um simples ato de gentileza. Olhou para Lucas, que dormia serenamente, e sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Ela não se arrependia de ter ajudado aquele senhor, mas temia as consequências. Em um mundo onde a compaixão era vista como uma fraqueza ou uma perda de tempo, ser bom era um ato de rebeldia perigoso. E ela estava sentindo o preço dessa ousadia na própria pele. De volta ao seu mundo, Rafael Dantas não sentia mais a melancolia da solidão, mas a clareza de um propósito renovado. Ele olhava para as luzes da cidade de sua janela, mas não via mais apenas prédios e cifras. Via um sistema que recompensava gerentes como Miguel e punia pessoas como Ana. A memória de Helena e a dignidade de Ana se fundiram em sua mente, formando um plano audacioso. Não seria uma esmola, nem um cheque, seria uma mudança de poder. Ele pegou o telefone e ligou para seu principal advogado. Sua voz era firme, a de um homem que estava prestes a mover montanhas, não por vingança, mas por justiça. A verdadeira justiça, ele agora compreendia. Não era sobre punir o mal, mas sobre elevar o bem. 2 dias depois, o estacionamento do hipermercado, normalmente um mar de carros populares e utilitários, testemunhou uma cena que parecia saída de outro universo. Um sedã preto, com um brilho que refletia o céu cinzento, deslizou silenciosamente até a entrada principal. O motorista, de uniforme, abriu a porta traseira, e dela emergiu um homem que em nada lembrava o senhor frágil de dias atrás. Rafael Dantas estava em seu elemento,
vestindo um terno de corte impecável que falava de poder e autoridade. Seu cabelo grisalho estava penteado para trás, e seu rosto, antes marcado por uma vulnerabilidade ensaiada, agora exibia uma expressão serena e determinada. Ele caminhou para dentro do estabelecimento não como um cliente, mas como um predador que retorna ao seu território, cada passo ecoando com um propósito que ninguém ali poderia imaginar. A notícia da chegada do dono da rede ou de um de seus diretores mais importantes se espalhou como fogo. Miguel, o gerente, foi convocado às pressas para sua própria sala, o suor brotando em sua testa enquanto tentava ajeitar a gravata. Ao entrar, viu Rafael Dantas sentado atrás de sua mesa, acompanhado de um homem de pasta. Para seu absoluto terror, viu também Ana, parada perto da porta, o rosto pálido de confusão e medo, ainda com seu uniforme de limpeza. Ela claramente achava que estava ali para ser demitida por alguma reclamação. Miguel gaguejou um pedido de desculpas, tentando entender o que estava acontecendo, mas Rafael ergueu a mão, silenciando-o com um gesto simples e definitivo. Seus olhos não demonstravam raiva, mas uma indiferença fria que era infinitamente pior. Ignorando completamente a presença do gerente, Rafael se virou para Ana, e sua expressão se suavizou. Sua voz, quando falou, era calma e ressoava com uma sinceridade que encheu a pequena sala. Ana, começou ele, usando seu nome pela primeira vez. Há alguns dias, neste mesmo lugar, eu não tinha como pagar por um pão, um leite e um café. O senhor gerente me ofereceu desprezo e humilhação. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. A senhora, que tinha muito menos, me ofereceu dignidade. Algumas pessoas, como ele, veem valor apenas em números, em metas e no movimento do caixa. A senhora vê valor em pessoas. E é exatamente por isso que, a partir de hoje, a senhora não será mais uma funcionária deste lugar. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado. Miguel olhou de Rafael para Ana, a confusão dando lugar ao pânico. Ana, por sua vez, sentiu o coração apertar, certa de que a frase seguinte seria sua demissão. Mas Rafael continuou, seu olhar fixo nela. A senhora não será funcionária porque será a dona. Ele então se virou brevemente para o diretor regional, que estava em pé ao seu lado. Eu finalizei a compra desta unidade do hipermercado ontem à noite. E eu a estou colocando inteiramente sob a administração da senhora Ana Santos, com uma única condição: que ela implemente um programa de valorização dos funcionários e de apoio à comunidade local, transformando este ambiente em um reflexo da decência que ela me mostrou. As palavras caíram sobre a sala como uma avalanche. Miguel, pálido e trêmulo, sentiu o chão desaparecer sob seus pés, o peso de sua própria arrogância o esmagando de uma vez por todas. Ana ficou paralisada, as lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ela percebesse. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de uma incredulidade avassaladora, uma onda de validação tão imensa que parecia impossível de conter. Naquele instante, ela não era mais a faxineira invisível, punida por sua bondade. Era a prova viva de que um único gesto de compaixão, por menor que parecesse, tinha o poder de mover o mundo. Rafael, observando-a, sentiu a presença de Helena ao seu lado e soube que finalmente estava honrando seu legado da maneira certa. A transição de Ana não foi imediata nem simples, mas gradual e profundamente transformadora. Nos primeiros meses, ela caminhou pelos corredores do hipermercado não mais com um esfregão, mas com um caderno de anotações, conversando com cada funcionário, ouvindo suas frustrações e sonhos. Miguel foi dispensado no mesmo dia, não com alarde, mas com a mesma indiferença fria com que ele tratava os outros. Em seu lugar, Ana promoveu uma das operadoras de caixa mais antigas, uma mulher que, como ela, entendia o peso de um dia de trabalho duro. O ambiente começou a mudar sutilmente. Pequenas pausas para descanso foram instituídas.
Um fundo de emergência para funcionários foi criado e, acima de tudo, a regra de ouro passou a ser tratar cada cliente com a dignidade que ela um dia ofereceu a um senhor de casaco surrado. O lucro não caiu. Pelo contrário, a lealdade dos clientes e da equipe fez o negócio florescer. Inspirado pela mudança que testemunhou, Rafael Dantas redescobriu um propósito que o dinheiro por si só jamais poderia comprar. Ele vendeu participações em suas empresas mais frias e impessoais e usou os recursos para criar a Fundação Helena Dantas. A missão da fundação era simples e revolucionária: identificar e apoiar anonimamente pessoas comuns que, como Ana, realizavam atos extraordinários de compaixão em seu dia a dia. Não se tratava de grandes doações televisionadas, mas de pequenos investimentos que mudavam vidas. Pagar a faculdade de um jovem que cuidava dos irmãos, comprar uma van nova para uma senhora que distribuía sopa na comunidade, reformar a casa de uma família que acolhia animais de rua. A mansão, antes um mausoléu de sua solidão, tornou-se o centro nervoso de uma vasta operação de esperança. E o fantasma de Helena foi substituído por sua presença viva em cada projeto. O vínculo entre Rafael, Ana e o pequeno Lucas se aprofundou, transformando-se em algo que se assemelhava a uma família. Os domingos de Rafael não eram mais silenciosos e vazios. Ele os passava no pequeno apartamento de Ana, o cheiro de bolo de fubá substituindo o ar rarefeito de sua mansão. Ele ajudava Lucas com o dever de casa, ensinando-lhe sobre estrelas e história, e, em troca, o menino o ensinava a rir de coisas simples novamente. Ana observava os dois, o homem que havia perdido a fé na humanidade e o menino que era a personificação dela, e entendia que a vida, em sua misteriosa sabedoria, havia conectado suas solidões para criar um novo tipo de lar. A riqueza que agora compartilhavam não podia ser medida em extratos bancários, mas nos sorrisos genuínos e no calor de um abraço no final do dia. 2 anos depois, o hipermercado era um reflexo da alma de sua nova gestora. Na entrada, um mural exibia a Ação Gentil do Mês, celebrando funcionários e clientes. Em uma tarde movimentada, um jovem casal, visivelmente constrangido, teve o cartão recusado no caixa. Antes que a humilhação pudesse se instalar, o novo gerente, treinado por Ana, aproximou-se discretamente e disse: "Não se preocupem. Acontece. A casa oferece hoje." Ele pagou as compras do próprio bolso, um eco do gesto que deu início a tudo. O ciclo de bondade se perpetuava, provando que uma única faísca pode, sim, iluminar a escuridão. Se você também acredita que histórias como esta precisam ser contadas para nos lembrar do poder que temos, sua inscrição nos ajuda a manter essa chama acesa para muitos outros.